galera, estamos no ar com mais um Cara a Cara, a penúltima edição dessa terceira temporada, e hoje nós estamos recebendo ela que é super experiente, tem passagem por seleção brasileira, chegou ao Grêmio no início do ano e defende a meta tricolor. É a goleira Thaís. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Gé. Obrigada pelo espaço e pela oportunidade, né? De Itu, São Paulo, é uma das mais experientes do grupo, como eu disse aqui, né? Tem uma experiência gigante aí no futebol feminino. Acho que a gente vai ter bastante assunto para conversar, né? Só não vai muito a fundo, porque eu não lembro muito. É muito tempo. Thaís, imagino que tu tenha dado os primeiros toques na bola ou fazendo as defesas, né? As primeiras defesas na tua cidade natal. Como que foi esse início? Por incentivos de quem? Imagino que quando tu era criança, como é que foi? Bom, na verdade, no início da minha carreira, assim, como atleta, eu não tive muito incentivo, na verdade, da minha família, de ninguém, assim. Eu comecei na escola, eu gostava de todos, eu era a louca dos esportes. Eu gostava de educação física, eu praticava todos os esportes, vôlei, basquete, handball, tanto é que eu jogava hand nos escolares, e aí o professor de educação física me convidou para completar o time de futsal. Aí eu fui, aí sobrou, né, pra ser goleira, e acabei me destacando sem ter noção, ideia nenhuma, que era minha doidinha mesmo, né? E desde então tinha uma menina no time que ela jogava campo na cidade e ela me convidava, vamos lá jogar com a gente e tal. Eu falei, vou. O treino era 9h30 da manhã, 6h30, eu tava com a minha avó lá na beira do campo, já esperando pro treino começar. Com a avó junto? Minha avó foi junto, que ela era mais nova, então ela não deixava eu sair sozinha, né? E aí começou. Aí comecei a jogar campo, comecei a jogar pela minha cidade mesmo, então eram só jogos amistosos. E continuei no salão, continuei firme no salão, até que um cara, antes disso, eu recebi uma oportunidade de fazer um teste. E aí minha família não deixava, eu era muito nova, eles não compreendiam. Que idade você tinha? Eu tinha 13 para 14, assim, e eles não compreendiam muito, né, achava que não ia dar em nada, que era coisa da minha cabeça, loucura. E aí eu fugi de casa. Aí eu fugi de casa, eu fui pra São Paulo, eu fui na rodoviária, eu entrei escondida no ônibus, aí eu cheguei em São Paulo porque uma amiga tinha conseguido um teste lá, na época era portuguesa, e eu falei, eu vou fazer esse teste, minha família não deixou, minha mãe não deixava, meus avós também não, eu falei, eu vou. Aí eu peguei, entrei no ônibus e fui, depois de 2 dias minha mãe chegou lá com a polícia. Meu Deus do céu! Aí minha mãe chegou lá com a polícia, aí eu voltei, eu chorar, pra mim o mundo tinha acabado, que eu quero jogar, eu quero jogar, eu quero jogar. Ela, mas não é assim, tu não pode fugir. Aí depois disso eles começaram meio que a aceitar que eu tinha, tipo assim... E passou no teste? Aceitar. Tinha passado, mas aí não fiquei, né? Aí tinha um cara que ele tinha um projeto chamado Projeto Pedra Azul, Edmundo Trevisan, e ele me viu, então ele começou a me dar oportunidades assim de jogar os campeonatos de salão fora da cidade. E ele falou assim, vou te levar para fazer teste no Palmeiras, você fica lá uma semana e se você passar, você continua lá. Eu falei, legal. Aí eu fui, aí minha família já deixou, minha mãe já permitiu, ela já apoiou. Aí eu fui, era para ficar uma semana, acabei ficando direto. Aí lá era campo e salão. E foi onde eu recebi minha primeira oportunidade também para a seleção brasileira, que era Sub-19, que era um campeonato mundial na Tailândia. E aí eu fui como terceira goleira, cheguei lá, acabei jogando, fui já titular no campeonato. Eu não tinha ideia do que era aquilo, porque era tudo um começo para mim, então aconteceu isso tudo muito assim rápido, sabe? E aí depois disso era a seleção Sub-20, aí eu disputei também Sul-Americano, e Copa do Mundial, Mundo, né? E depois a Copa do Mundo também com a seleção principal, que foi a que conseguiu a melhor colocação em 2007 na China. Foi vice, né? Perdeu para a Alemanha na final. E eu estava... Deus me honrou, eu estava lá também. Aí, mas a minha carreira começou assim, meio conturbada, meio nas pressas, assim, na correria, mas deu tudo certo. E imagino que a tua mãe hoje olha pra ti, né, atuando no Grêmio, já passou por vários clubes, deve ser um orgulho imenso pra ela. Hoje se eu falar que minha mãe, eu vou... E tu não briga com ela assim? Não, hoje já... Mãe, eu vou parar de jogar. Ela,
Não, tem certeza? Calma! Hoje minha família apoia, mas assim, no começo foi difícil porque os meus avós, eu fui mais criada pelos meus avós, que a minha mãe trabalhava, ela teve eu e a minha irmã muito cedo, e então ela precisava trabalhar, então eu ficava mais por conta da minha avó e do meu avô, e eles eram muito rigorosos, mais as antigas, né? Então eles não tinham muita compreensão, e quem dava a palavra-chave era eles, porque a minha mãe ficava mais fora, né? Sim. Então, mas depois hoje meu avô, ai filha, tá onde hoje? Hoje minha família inteira, eles super apoiam, você fala que eu vou parar, que eu, né, tô pensando, eles ficam, não, espera, dá pra jogar ainda mais um pouco, o feminino não vai até mais idade e tal, mas eles super Olha aí a apoiam. formiga! Aquela ali é a normal. E Thaís, só no Brasil tu passou por Palmeiras, Vasco, Corinthians, São Caetano, Portuguesa, São José dos Campos, Ferroviária, Tiradentes, 15 de Piracicaba. Eu tive que fazer a cola aqui porque são muitos clubes, alguns grandes clubes, né? Outros com tradição no futebol feminino. O que de melhor tu viveu nesses clubes durante todo esse tempo aí que tu atuou no futebol no Brasil? Eu acho que a vivência, assim, que eu vou carregar para minha vida toda. Eu passei por várias coisas, boas, ruins, mais ou menos, então eu acho que agregar isso como pessoa, como ser humano, eu acho que é essencial. O que eu vou carregar é o que eu carrego para minha vida toda, assim, como agregar no meu caráter, na pessoa que eu sou. E tu conquistou alguns títulos importantes, né? Também Libertadores. Sim, participei de 3 Libertadores, 2 pelo São José, uma pelo Ferroviária. Tive a oportunidade de ser campeã em 2, uma eu fui 3º colocado com o São José. E eu acho que na minha carreira, assim, só faltou uma Olimpíada. Não, agora não. Dá um pouquinho. Quem sabe uma formiga 2 do gol. Né? Quem sabe, vamos ver. E Thaís, tu teve uma experiência legal também fora daqui, né? Jogou na França, jogou em Israel também, futebol em Israel, as pessoas às vezes não sabem, mas o futebol feminino é bem desenvolvido lá. Queria que tu falasse sobre como foi essa experiência para ti. Sim, eu acho que a mais marcante para mim foi a da França, porque eu tinha 20 para 21, e assim, eu não sabia falar nada em inglês, não que eu saiba hoje, tá? Mas eu não sabia falar nada em inglês, assim, nada. E veio essa oportunidade, e eu falei assim, eu vou porque eu quero, e assim, eu tinha um sonho de saber como era jogar fora e tudo aquilo. E minha mãe ficou louca, né? Porque minha mãe, ela me quer debaixo da mamãe sempre janela, ali, né? Não, você vai ficar sozinha lá, porque no clube só tinha eu de estrangeira, o resto era todas as meninas eram de lá, e eu encarei. Falei, não, eu vou, comprei um tradutorzinho embaixo do braço e fui. Cheguei lá, era na mímica, tudo. E foi assim, uma das maiores experiências da minha vida com relação a tudo, psicológica, na carreira. Eu tive uma frustração muito grande quando eu estava lá depois de 1 ano, que foi a perda da minha avó, que foi a pessoa que me criou. Sim. E assim, depois disso, minha tia precisou ir para lá ficar um pouco comigo, meio que assim, eu acho que perdeu um pouco o sentido para ficar fora, porque assim, ser atleta você tem que abrir mão da família, você tem que abrir mão de muita coisa. Eu sou muito apegada à minha família. Então, assim, perder aquele momento de não poder me despedir dela, sabe? Então, lá foi uma mistura de sentimento com relação a tudo. Mas, assim, foi uma experiência muito boa, porque foi a minha primeira experiência fora do país. Voltei meio que enrolando o francês, né? Olha! Na marra, né? Eu fiquei 1 ano e meio. Mas durante esse tempo eu vim umas 2 vezes pro Brasil. E foi uma experiência incrível com relação ao futebol, psicológica, tudo. E a de Israel já estava, né, mais experiente, já estava mais madura, então foi mais tranquila. Mas assim, foi outra experiência incrível, que as pessoas têm uma visão muito assim, como eu posso dizer, porque é um país tem muita guerra, bomba, isso e aquilo. Acho que o futebol e acho que o futebol, acho que o país é só isso. Só que é um país lindo, 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 lindo. Eles são super, assim, receptivos, sabe? Me abraçaram mesmo, assim, eu não tenho que falar, o que me queixar, assim, com relação a isso. Lógico, tem seus lugares perigosos lá,
Mas também, né, a gente não vai claro, pra boca do leão, né? A gente dizia, né? Mas foi uma experiência muito boa, os dois. Mas o que mais foi marcante na minha vida mesmo foi a da França. E Thaís, a seleção brasileira ocupa uma grande parte no teu currículo. Tu teve passagem por seleção sub-19, sub-20, seleção brasileira principal, e a gente já comentou aqui que tu disputou a Copa do Mundo em 2007. Como que foi toda essa experiência? O que que te agregou? Se tu mantém contato também com as atletas com quem tu jogou, porque tu jogou, né? Com muitas delas que estão aí hoje ainda. Joguei com a Marta, com a Érica, com a Cristiane, com toda, com a Formiga. Eu joguei até no São José, quando tava lá, que ela jogou também. Assim, foi, como eu te falei, uma experiência assim, que agregou não só na minha carreira, mas eu levo pra minha vida também. E eu tenho contato com algumas redes sociais, hoje está tudo mais fácil, sim, né? Mais aproxima, acessível, né? Então acaba aproximando mais. Então, vira e mexe, a gente sempre comenta assim, story, uma publicação, e assim, continuar aquele contato, e quando a gente se encontra assim, parece que foi ontem. É uma coisa que é muito bizarra, é engraçado, é isso, que assim, que nem a Bárbara, por exemplo, a Bárbara, eu joguei com ela desde o sub-20 na seleção, então a gente, assim, se conhece muito. E trocam muitas figurinhas também, dica. E aí a gente fica um tempão sem se falar, e quando a gente se encontra, ou quando a gente se fala assim em rede social, parece que, tipo, não passou 2, 3 anos, parece que, tipo, foi ontem. Então, acho que o mais bacana disso tudo é que o que é verdadeiro fica, e não interessa se você mantém contato ou não, mas quando você encontra a pessoa, quando você fala com ela, parece que, tipo, nada mudou, que foi ontem, assim. Acho que isso daí é o essencial, você vê o que é de verdade, né? Sim, o futebol tem muito disso, né? Eu queria que tu falasse agora sobre esse momento que o futebol feminino está vivendo no Brasil, no mundo, mais especificamente aqui no Brasil, que os clubes estão investindo, né? A Copa do Mundo na França foi um sucesso, foi recorde de audiência aqui no Brasil. Será que agora vai, Thaís? Será que agora o futebol vai ser desenvolvido como deve ser aqui no Brasil? O que tu acha? Qual é a tua visão sobre isso? Olha, a minha visão é que meio que a poeira já baixou um pouco, as coisas já se amornaram e melhorou, né? Eu acho que desde que eu comecei a minha carreira, eu não posso negar, só que assim, em passos de tartaruga, podemos dizer assim, não tá piorando, tá melhorando, porém, assim, muito devagar. Poderia ser uma coisa mais rápida, assim, é muito oba-oba em época de competição e depois se acalma. Copa do Mundo e Olimpíada. Sim, e quando tá nesse período de competição, de Copa do Mundo, a gente tem que aproveitar ali, engrenar o que dá e depois meio que estabiliza, sabe? Então, espera outra competição, aí oba-oba de novo, aí a gente tenta conseguir alguma coisa e depois estabiliza de novo. Então, é como se fosse como é que fala? Uma montanha-russa, exato. É como se fosse uma montanha-russa. Porque melhora na competição e depois amorna e para. Aí melhora, aí depois para. Então, a gente precisaria já o constante, né? E melhora, 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 melhora. E aí sim, eu acho que chegaria num ponto assim, onde a gente realmente visa, né? Que é ser a igualdade com o masculino. Acho que só assim que a gente vai conseguir. Então isso, chegou nesse ano, né? O Grêmio remontou o elenco, trouxe vários reforços, tu foi um deles. E aí tinha a missão de conseguir o acesso para a Série A1 do ano que vem, tu fez parte da campanha. Queria que tu falasse sobre o teu sentimento de conquistar, de fazer parte desse grupo que conquistou o acesso. Imagino que seja uma lembrança que tem um espaço especial aí na tua memória e no teu coração. Ah, com certeza, com certeza. É uma das coisas que fica, né? São aquelas coisas marcantes que você vai estar com lá 50 anos, não está muito longe, né? E você vai lembrar, vai ser uma coisa que tipo assim, nossa, quando eu estava no Grêmio, a gente subiu o time. Então é sempre uma lembrança boa, vai agregar tipo pra vida, não só pra carreira. Pra carreira é importante também, currículo, tudo mais. Só que assim, o que você tem, o que você cria dentro de si, que você leva pra tua vida, isso aí não tem preço, não tem currículo que pague, entendeu?
Tu tem propriedade também para falar sobre o time de goleiras que nós temos hoje, tu com esse currículo, né? A Lorena também, que também é novinha e tal, a Mariana que chegou agora, a Renata. A gente tem um super time de goleiras, a gente pode dizer assim, né? Talvez um dos melhores do Brasil. Não, o Grêmio tá bem servido de goleira ali. Modéstia à parte. Modéstia à parte, não querendo. Então tá, eu disse que a gente ia ter bastante assunto para comentar, mas agora vamos para um ping-pong. Thaís, em uma palavra. Determinada. O que te deixa mais feliz? Minha família. E o que te deixa mais triste? Falsidade. Música ou banda favorita? Marília Mendonça. Alguma música específica? Todas. Ela bate, né, no coração. Um filme favorito? Não tenho, mas eu gosto muito da série Grey's Anatomy. E um programa de TV? Quando dá pra assistir, fantástico. Um dia marcante? Eu acho que o dia que eu fugi de casa. Dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Tu fugiu de casa, um dia marcante na tua vida? Foi, porque ali era onde tudo começou, né? Assim, a minha coragem, a minha determinação de, tipo, querer mesmo. É isso que eu quero. Acho que foi ali que foi o marcante, porque ali foi onde eu decidi o que eu queria mesmo na minha vida. Um hobby? Praticar tudo que é tipo de esporte, crossfit, corrida. Eu sou viciada, o pessoal fica meio bronqueado comigo. Porque eu gosto muito de praticar todo tipo de esporte. Então, assim, eu gosto muito de funcional, de crossfit, porque é diferente, né, os dois. Eu gosto de correr, eu gosto de academia. Se você me colocar para jogar tênis, eu vou jogar tênis, eu tenho uma raquete em casa. Olha. Então eu gosto de todos os esportes, eu sou meio viciadona. Então tempo livre é outros esportes. Sim, não é deitada no sofá, assistindo filme ou qualquer coisa do tipo, é praticando esporte. A comida que tu mais gosta? A lasanha da minha tia. Lasanha de quê? Da chuchuzinha, é lasanha de presunto, queijo, muito boa. Uma bolonesa, bem caprichadinha. Um ídolo? Minha mãe e minha tia. Um sonho? Voltar à seleção. A maior alegria? Minha família. Maior frustração? A perda da minha avó. Tu tem tatuagem? Tenho. Muitas? Eu nem sei quantas. E qual a tua preferida, que faz mais sentido assim pra ti? A da minha tia e da minha mãe, que eu tenho a imagem das duas. Pra mim, a que mais significa na minha vida, que foram as pessoas essenciais, né? Assim, na minha vida, desde o início, foram minhas mamães. Né? E tu tem apelido? Não, as meninas às vezes me zoam me chamando de Heleninha, porque eu não gosto, né? Porque a Thaís Helena. Aí elas ficam me chamando de Heleninha. Então, Leninha ou Heleninha. Mas é Thaís. E se tu não fosse atleta de futebol, o que tu seria? Provavelmente alguma coisa no esporte. Eu seria alguma coisa ali no esporte. Eu não vejo minha vida sem o futebol, né? Porque eu comecei até muito cedo, não tinha nem o que pensar. Mas eu tenho certeza de que no esporte eu estaria envolvida de alguma forma. Agora, redes sociais, faz tua propaganda pra galera te seguir, Instagram, Facebook, Twitter, não sei se tu usa. O Instagram é Thaís com H, Thaís19. O Facebook é Thaís com H também, Helena com H também. E tem vídeos, família, mandou vídeos. A Thaís sempre foi como uma filha para mim. Eu queria falar um pouquinho sobre a trajetória dela no futebol. Desde criança, ela adorava jogar futebol e ela começou a jogar no time da escola, né? Junto com os meninos. Mais tarde, ela jogou num time chamado Pedra Azul, aqui da região. E depois foi jogando em outros times também aqui da região. E ela jogou também pela seleção por alguns anos, jogou por um time na França, né, por um ano, e também num time de Israel. A Thaís sempre foi uma menina de ouro, uma menina adorável, né?
E ela para mim é demais, eu adoro essa menina. E é isso, é um pouquinho que eu posso falar sobre ela. Vou falar rapidamente sobre o começo de sua trajetória no futebol. Ela começou cedo jogando na escola e aí não parou mais. E aos 17 anos ela foi convocada para o Mundial na Tailândia, né, que foi incrível, ganhou muita experiência. E de lá para cá não parou mais, passou pela seleção algumas vezes, jogou em vários clubes brasileiros e também fora do Brasil. E a Thaís, ela se esforça demais e tudo que ela consegue porque ela corre muito atrás. Ela é muito esforçada, ela é incrível, é uma menina super amorosa, ela se importa muito com a família e o que eu tenho para desejar para você, Thaís, que você continue sendo maravilhosa, espetacular, como você sempre foi, tá? Com esse coração enorme. Te amo demais, muito sucesso para você, tá? Que você merece, que você corre atrás dos seus objetivos sempre. Não espero que caia nada do céu, você sempre está correndo atrás de tudo. Beijão, meu amor, te amo demais, fica com Deus. Sacanagem. Não precisa segurar o choro. Sou uma pedra. Titia e mamãe. São as duas pessoas mais importantes da minha vida. Minha tia que me acolheu quando eu mais precisei, depois de uma fase meio conturbada. Minha mãe, minha base, meu orgulho. Minha mãe não tem nem o que falar. Minha mãe é um orgulho danado. E a Chuchuzinho também, que é a minha tia, né? A tia que faz a lasanha, que ela quer. A Chuchuzinha, ela tem ela como uma mãe também. Ela é uma mãe pra mim. Thaís, muito obrigada Eu que agradeço. por ter vindo. Parabéns pela tua história, pela coragem, né, de sair de casa. E por todo o sucesso aí, parabéns por tudo que tu construiu aí no futebol feminino, que muitas meninas possam se espelhar na tua história, né, ter a coragem, não de fugir de casa, mas, né, de construir essa história linda aí no futebol feminino. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade e vamos aí. E se tu ainda não assistiu outros episódios, outras edições aqui do Cara a Cara, tem a playlist aqui na Grêmio TV. Dá aquele confere. Semana que vem, na próxima sexta-feira, temos a última edição do Cara a Cara com as gurias gremistas.